Apocalipse capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 12 até o verso 17. Apocalipse capítulo 6, do verso 12 ao versículo 17. Meus irmãos, que hoje à noite, essa ministração, esta palavra, possa gerar em nós tudo aquilo que é necessário para que a gente viva uma vida conforme a vontade de Deus. Apocalipse 6, de 12 a 17. O sexto selo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livro, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Deus nos ensine, não apenas seja uma informação da palavra, mas que essa palavra possa gerar de alguma forma algo especial no nosso coração hoje. Irmãos, a palavra Apocalipse quer dizer tirar o véu, abrir o véu, desvendar algo. O livro do Apocalipse trata dos acontecimentos futuros. E esse texto, que fala do selo, do sexto selo, nos diz que Jesus, lá na eternidade, lá nos céus, estava com um livro, e ele começou a abrir aquele livro, e o livro estava selado com 7 selos. Ele foi abrindo os selos. E quando chega neste último selo, nós vamos perceber, diz aí, e vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. E daí em diante, começa a descrever acontecimentos na terra, no cosmos, nos céus. Então ele vai tratando aqui destes acontecimentos. E lá no final, no verso 17, é que nós vamos perceber que este texto se trata do juízo final, do dia do juízo. Esse texto está tratando do dia do juízo. Então, nesta noite eu quero falar sobre o juízo final. Quando o juízo final chegar, irmãos. E conforme a palavra nos diz, este dia vai chegar. Olha como é que diz o verso 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. Chegou. Um dia o juízo final vai chegar. E eu gostaria que você acompanhasse esse texto, observando cada detalhe da exposição do texto. O juízo final vai chegar. Mas nós precisamos entender o que vai acontecer no dia do juízo. O juízo final vai chegar.
Primeira coisa que nós precisamos entender nesse texto é a intensidade do juízo. A intensidade do juízo. É claro que o livro do Apocalipse, ele trata de uma linguagem. No livro do Apocalipse há linguagens figuradas, há linguagens metafóricas, há símbolos. E quando nós olhamos para esse texto, a dimensão que quer dar está tratada através de alguns símbolos. E o texto então começa dizendo: sobreveio grande terremoto. Quando diz grande terremoto, é para mostrar a intensidade do dia do juízo. Sobreveio grande terremoto. Então, a intensidade do dia do juízo. Aqui está simbolizado pelo terremoto. O terremoto, irmãos, ele tem uma capacidade de destruir. O terremoto tem uma capacidade de desintegrar. O terremoto tem a capacidade de desestruturar. E quando o texto está falando do grande desse terremoto, está dizendo que no dia do juízo, algumas coisas irão se desestruturar, se desintegrar, se desestruturar. Ou seja, o terremoto, quando acontece, ele vem para abalar, para tremer. O dia do juízo será intenso como um terremoto. Quem poderá subsistir a esse grande dia, a esse dia da ira de Deus? O terremoto está aqui representado, a ira de Deus. O dia do juízo será um dia de abalo, de estremecimento, um dia terrível, um dia de horror, representado e simbolizado aqui pelo terremoto. Quando nós ouvimos de terremotos que aconteceram em algumas nações, os irmãos percebem a intensidade, o que acontece, o pavor, o desespero, o medo, o estrago. O livro do Apocalipse está dizendo, está falando isso, que o dia do juízo será tão intenso como um terremoto. E quando são terremotos de uma grande magnitude, irmãos, apavora todo mundo. Quem pode dizer, eu estou firme no dia do terremoto? Quem pode dizer, eu não tenho medo de terremoto? Irmãos, o dia do juízo será tão terrível, tão intenso como um terremoto. E a palavra do Senhor diz ali no final, que o dia do juízo vai chegar. Intenso como um terremoto que é capaz de destruir, de abalar, desintegrar, desestruturar. Então, quando a gente pensa que esse dia vai chegar, quem suportará este dia? O dia da ira do Cordeiro, o dia da ira de Deus. Mas o texto segue. O texto então nos diz, nos fala sobre a abrangência do juízo. Não só a intensidade, mas agora trata da abrangência. Observe na sequência do texto. O juízo, irmão, será de proporção universal. Vai abalar o cosmos. Vai desintegrar a criação. Observe aí comigo, o sol se tornará negro, como o saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu cairão pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes.
e o céu recolhe-se como um pergaminho quando se enrola. O texto está falando da abrangência do juízo. O juízo vai ser de uma proporção que vai atingir toda a cosmologia, todo o cosmo, todo o universo, vai abalar e desintegrar todo o universo. O sol que brilha perderá seu brilho, seu fulgor, a lua também. As estrelas vão cair, irmãos. Você pode imaginar as estrelas do céu caindo? Você pode imaginar este firmamento, este céu que a gente vê, se enrolando como se fosse um pergaminho, se encolhendo? Esse texto está falando da abrangência do juízo final. Que será de uma proporção universal. E o texto segue. Veja a abrangência do juízo. Verso 14, a parte final diz: então, todos os montes e ilhas foram o quê? Removidas do seu lugar. Verso 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre. Veja a abrangência do juízo. O juízo vai chegar a homens poderosos, a reis, a ricos, a nobres, a pobres, a escravos, a livres. O texto está dizendo aqui, irmãos, que o dia do juízo não vai privilegiar ninguém. O dia do juízo atingirá toda classe humana, toda raça humana. Ninguém neste mundo está livre do juízo. Alguém que pense, porque eu sou rei, ou porque eu sou comandante, ou porque eu sou rico, e achar que está protegido do juízo pelo que tem. Não, queridos, o texto diz que eles serão atingidos. Mas um escravo diz: eu sofri tanto nesta vida. Até o escravo. Não, mas eu nem sou rico, nem sou pobre, e eu nem sou escravo, eu sou livre. Todas as classes. O juízo terá esta abrangência. Todo o universo e todas as classes. É isso que o texto relata. Então o texto diz que esse dia vai chegar. O dia do juízo vai chegar. Agora, irmãos, quando nós lemos o versículo 16 e o 17, diz assim: e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos de quê? Da face, do rosto daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Meus irmãos, esse texto nos fala que o juízo será implacável.
o juízo será implacável. Não há como escapar, não há como fugir. Reis, comandantes, homens poderosos, ricos, escravos e livres, tentando se esconder e não conseguirão. E eles vão dizer que os montes caiam sobre nós para nos esconder. Ninguém poderá se esconder, se ausentar deste dia. Irmãos, o texto está falando que não há como fugir de Deus. É isso que o texto quer dizer. Não há como fugir de Deus. Não há um lugar neste mundo que no dia do juízo alguém possa se esconder, se refugiar, construir uma fortaleza. E o desespero é tão grande que eles chegam a pedir para que os montes caiam sobre eles, eles sejam soterrados pelos montes. Eles clamam, eles gritam: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. O dia do juízo será implacável. Os irmãos já assistiram o julgamento de alguém num tribunal? Eu já assisti. Meus irmãos, quando o sujeito é culpado, ele fica sentado, de cabeça baixa, sem poder, ele nem levanta para olhar para o juiz. Na minha cidade, em Crateús, um tribunal, um julgamento marcante, foi de um homem que assassinou o seu irmão. Aquele dia, a cidade quase que para. O homem que matou o seu irmão. E este homem, sendo julgado, com a cabeça baixa, sem poder levantar, e o promotor falava bem alto e dizia para ele: você é um Caim. E ele não podia nem sequer abrir a boca. E o promotor repetia: este homem é um Caim, matou seu irmão. Sendo diante do julgamento de um tribunal humano, ninguém consegue levantar a cabeça. Imagine no juízo final. Olha que o texto diz, e é muito explícito, o texto diz: cai sobre nós e esconde-nos de quê? Da face daquele que se assenta no trono. Quem é que está sentado no trono? Deus. Nós não podemos olhar para o rosto dele, esconde-nos da face dele, porque o texto, imagine, irmãos, aquele que criou céus e terra, que tem todo o poder e todo o governo, e neste dia do juízo, o texto nos revela que será um dia de ira. Você pode imaginar a ira de Deus. Se a ira de um homem nos amedronta, se a ira de um homem, de um juiz, de um poderoso nesta terra pode nos amedrontar, a ira de um rei, a ira de um presidente pode nos amedrontar, imagine, irmãos, a ira de Deus. O juízo será implacável.
Irmãos, e por que eles querem tanto se esconder? Os irmãos lembram que desde Adão, quando Adão pecou, a primeira coisa que ele quis fazer foi se esconder de Deus. No dia do juízo, muitos vão tentar se esconder, mas não dá certo. Não vai dar certo porque ninguém pode se esconder de Deus. Isso é um instinto do pecador, fugir de Deus, se esconder de Deus. Pode observar, todas as vezes que nós estamos em pecado, nosso instinto de pecador é querer se ausentar, é querer fugir. É muito fácil a gente detectar e descobrir quando alguém não está bem no relacionamento com Deus, na vida com Deus, ele se esconde. Quem vai poder se esconder de Deus? O juízo será implacável. Ou seja, sem piedade, sem misericórdia, sem graça. É o dia em que toda a raça humana comparecerá diante de Deus para prestar conta da sua vida. Na carta de Judas, diz que naquele dia, tratando deste dia do juízo, ele diz que naquele dia os ímpios se conscientizarão das suas impiedades. Só o fato de estar diante de Deus é suficiente para a pessoa perceber sua impiedade, sua culpa, sua miséria, sua desgraça. Irmãos, mas muita gente vive nesta terra como se um dia não tivesse que enfrentar o tribunal divino. Tem muita gente que vive nesta terra achando que este dia não vai chegar. E a Bíblia diz que vai, porque a Bíblia é palavra de Deus e a palavra de Deus se cumpre. Está lá em Jeremias, Deus vela em cumprir a sua palavra. O dia do juízo, irmãos, vai chegar. Quer queiramos ou não, vai chegar para todo mundo. A intensidade do juízo, a abrangência do juízo e a implacabilidade do juízo. Meus irmãos, diz que será o dia da ira do Cordeiro. Está aí, o dia da ira do Cordeiro. Este dia será um dia onde a santidade de Deus vai evidenciar o repúdio por tudo aquilo que é mal. O dia do juízo, irmãos, será um dia em que Deus está ali para repudiar tudo que é mal. Toda prática que desagradou a Deus. Tudo aquilo que fizemos, obras, e que desagradou a Deus, este dia será um dia de santidade, onde Deus está dizendo, eu repudio, eu abomino tudo que vocês fizeram. Porque o nosso Deus é santo. É um dia que Ele vai estar repudiando todo o mal. Mas será um dia em que o tempo da graça acabou.
não haverá mais graça. O tempo da graça acabou. Então Deus não vai mais tratar ninguém no dia do juízo com misericórdia, com bondade, com longanimidade, porque o tempo da graça acabou. Deus agora vai tratar com justiça. Dia do juízo será um dia em que o tempo da graça acabou. Mas o dia do juízo será um dia em que ninguém poderá permanecer em pé. Veja o que diz o final do versículo 17. Há uma pergunta aí. E quem é que pode suster-se? Esta expressão suster-se quer dizer permanecer em pé. Quem no dia do juízo, face a face com Deus, vai ter condição de permanecer em pé? As pernas vão tremer. O medo, o pavor. A pessoa vai desmoronar, se desintegrar diante de Deus. O dia do juízo será assim. Ninguém ficará em pé. E a ênfase do texto é que o dia do juízo vai chegar. Aqui é colocado porque chegou. E o texto diz, o grande dia. Meus irmãos, não adianta a gente achar que fulano foi bonzinho, que fulano é assim, que vai para o céu por causa disso. Nossos parentes, nós às vezes temos uma tendência de achar que todos os nossos parentes vão lá, vão para o céu. Será que vão? Como é que eles vivem? Como é que eles viveram? Nós somos tão românticos nisso, que tinha um homem que se intitulava evangélico, mas que sempre andava em alta velocidade no seu carro. Pisava forte. E o irmão dele, que não era evangélico, chegou para ele e disse assim, meu irmão, você corre demais. Você anda em alta velocidade. Você precisa rever isso. Mas ele não atendia. Ele se achava o piloto. E um dia, irmãos, ele sofreu um acidente e morreu. Por imprudência. E era evangélico. No dia do culto fúnebre. O corpo lá. Os pastores, pessoas que tiveram oportunidade de falar, porque esse era um homem bom, porque esse homem era bom, porque esse homem era maravilhoso e tal. E todo mundo falou, os pastores falaram. Por último, perguntaram, algum parente que quer falar alguma coisa? O irmão dele se levantou e foi lá e disse, sabe por que meu irmão morreu? Porque não dava ouvido a conselhos, porque era imprudente. Irmãos, aquele homem que era irmão dele estava irado, indignado, porque tinha perdido o irmão por causa da imprudência dele. Interessante que os pastores e a igreja romantizou, porque era um homem bom. O irmão chega e contradiz todo mundo e dizendo, ele morreu e a culpa é dele. Isso faz a gente pensar no dia do juízo.
Porque nós estamos colocando todo mundo no céu. Parece que todo mundo vai para o céu, todo mundo faz miséria, todo mundo pratica o pecado, todo mundo vive uma vida miserável, desgraçada e vai para o céu. Ouvi de alguém que estava falando que o inferno está para fechar as portas, porque não tem mais ninguém indo para lá. Porque agora nós colocamos todo mundo no céu. O sujeito pinta, borda, faz miséria neste mundo, mas foi para o céu. No dia que ele morre, nem que ele não esteja no céu, a gente coloca. Porque ele diz, mas esse homem era bom. Ele fica bom porque morreu. Olhe para cá, meu irmão. Diante de Deus, ninguém fica bom porque morreu. Ninguém fica bom porque morreu. Deus é justo e vai julgar todos os seres humanos. Por que esse texto então está aqui? Talvez você nem deveria ter vindo hoje para a igreja. Talvez você esteja aí sentado e diz, então para que eu vim para a igreja hoje para ouvir essa mensagem? Eu não queria ouvir. Esses dias eu estava pregando uma mensagem no Apocalipse e uma irmã disse que enquanto eu pregava, ela disse que o coração dela disparou. Não sei se algum coração está disparando aqui, mas disse que meu coração disparou. Quando o senhor começou a pregar. E foi falando, meu coração começou a disparar. E por qual a razão desta mensagem? Por que esta mensagem está aqui? Irmãos, primeiro lugar, esta palavra deve gerar em nós temor, medo. Sabe por quê? A nossa geração não tem mais medo de nada. Esta mensagem precisa gerar em nós temor. Ou a gente apruma a vida, ou a gente conserta a vida, ou nós vamos ter que enfrentar Deus, vamos ter que enfrentar a ira do Cordeiro, a ira de Deus, e vê-lo face a face, de forma irada. Então esta mensagem precisa gerar temor, nós precisamos repensar nossa vida, repensar nossas atitudes, repensar nosso entendimento sobre vida cristã. Todo mundo está vivendo como quer. Irmãos, olhe para cá e presta atenção nisso. Está lá na palavra de Deus, em Mateus 22, que o rei fez as bodas do filho, ou seja, o casamento do filho, convidou muitos, e diz a palavra de Deus que aparecem 4 grupos ali. O grupo dos que não se importavam com o rei, o grupo dos agressivos que agrediram os servos do rei, o grupo dos agraciados que foram para o banquete, mas aparece um lá no banquete, que o rei observa que ele está sem a veste nupcial. E o rei se aproxima dele e diz, amigo, quem te fez entrar aqui desse jeito? Sem vestes nupciais. Como é que você entrou assim? Todos que entraram por aquela porta receberam uma veste própria, uma veste nupcial, para fazer parte da festa. Como é que você conseguiu entrar? Aquele homem, ele entrou de uma forma clandestina. Aquele homem entrou sem vestes nupciais, entrou ao seu modo, entrou do seu jeito lá, e a Bíblia diz que o rei diz, peguem esse homem e joguem ele fora daqui. E a Bíblia acrescenta que ele foi lançado nas trevas. Sabe o que acontece? Tem muita gente achando que vai entrar no céu do seu jeito, driblando Deus, entrando de forma clandestina. Eu vou dar meu jeito, quem sabe eu sou tão inteligente, quando chegar lá no céu eu vou argumentar com Deus, e lá eu vou convencer Deus. Tem muita gente enganada. O dia do juízo vai chegar, irmãos. O dia do juízo vai chegar e ninguém vai ter coragem de enfrentar Deus. É hora de temer, irmãos. É hora da gente temer. Me impressiona como as pessoas estão vivendo de qualquer maneira, de qualquer jeito, e acham que vão para o céu.
não tem o mínimo temor a Deus, não tem respeito, não obedece ao Senhor. A gente tem que lembrar que o dia do juízo vai chegar e esta mensagem precisa gerar em nós temor, medo. Medo, irmãos. Medo daquele dia. Essa é uma coisa que tem que acontecer. Esta mensagem precisa produzir em nós isso. Temor. Mas os irmãos observaram nesse texto que no início do texto, quem abre o selo é o cordeiro, e lá no final diz a ira do cordeiro. Observe, no verso 16, fala da ira do cordeiro. Quem é o cordeiro? O mesmo cordeiro que tira o pecado do mundo é o mesmo cordeiro que vai julgar o mundo. O mesmo cordeiro que salva o mundo é o mesmo cordeiro que vai condenar o mundo. Por isso aparece aqui cordeiro. Todo mundo pensa assim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí a gente está olhando para Jesus assim, mas lembre-se que este Cordeiro, no dia do juízo, vai estar lá. E por que então ele vai estar irado? O texto fala da ira. Sabe por quê, irmãos? Porque o Cordeiro que morreu na cruz, Jesus Cristo, que deu a sua vida, que está pronto para perdoar, para resgatar, para salvar, foi rejeitado. A ira do Cordeiro é por causa disso. É que todo benefício de salvação foi rejeitado. E quem rejeita o benefício de salvação está rejeitando o Cordeiro. É impressionante se na vida a pessoa não quer Jesus, não quer o Cordeiro, como que quer entrar lá na casa dele? Uma pessoa que passa a vida inteira te rejeitando. E no dia que cai em desgraça, bate na tua porta. Nunca quis conversa contigo. Passava perto de você e virava a cara. Nunca te quis. Aí no dia que cai em desgraça, chega lá na tua porta. Você acha que essa pessoa é sua amiga? Você acha que essa pessoa está ali por quê? Está com medo, por interesse. Pois muita gente, irmãos, vai chegar lá na eternidade. E quando estiver diante de Jesus, ele vai dizer: afastai-vos de mim, malditos, porque vocês me rejeitaram. Quem rejeita a Jesus é digno do inferno. E rejeitar Jesus, irmãos, é rejeitar seus princípios, sua palavra, seus mandamentos. Rejeitar tudo aquilo que Ele está dando para nós. Imagine, a pessoa passou a vida toda, não quis Deus, não quer viver para Deus, rejeitou Jesus Cristo. Aí agora, no dia do juízo, claro que Ele vai querer o Senhor. Aí Jesus vai mostrar a sua ira. O mesmo Jesus que foi capaz de suportar a cruz por causa do homem, é o mesmo Jesus que vai ser capaz de enfrentá-lo. Irmãos, imagine a indignação, a ira de Jesus. Porque imagine alguém que passa a vida toda e a palavra de Deus é ministrada, o evangelho é falado, a pregação e todas as oportunidades são dadas a esta pessoa e esta pessoa rejeita Jesus. Aí chega lá no céu, Jesus vai dizer assim: pode entrar. Não, acabou, meu amigo. O Senhor delimitou um tempo para a graça. Agora é juízo.
Meus irmãos, olhe para cá e escute isso. A Bíblia diz que Deus rejeitou Saul. Está escrito. Rejeitou Saul. Por que Deus rejeitou Saul? Porque Saul desobedeceu. E a Bíblia diz assim, Deus fala com Samuel e diz assim, Samuel, eu o rejeitei, agora será ungido outro no lugar dele. E Deus rejeitou. Sabe o que acontece, irmãos? Samuel ficou com pena, está escrito lá na palavra, com pena de Saul. Aí um dia Deus ficou irado. Sabe contra quem? Contra Samuel. E Deus chegou para Samuel e disse: até quando sentirás pena de Saul, tendo eu rejeitado? Você é melhor do que eu? Irmãos, tem gente que acha que é melhor do que Deus. Se Deus está rejeitando Saul, será que Samuel é melhor do que Deus? Sabe por que Deus rejeitou? Porque ele foi desobediente à palavra, ele não quis Deus, ele queria mais cargo do que Deus, mais função do que Deus, ele rejeitou a Deus, por isso Deus o rejeitou, e Samuel estava com pena dele. E quase que sobrava para Samuel. E eu tive uma experiência dessa, irmãos. Eu investi muito numa pessoa, muito. E tentei de tudo. No meu ministério. Não foi nesta igreja. Mas eu fiz de tudo. E eu orei tanto. E dei oportunidade. E fiz de tudo que é possível por uma pessoa. E não tinha jeito. Irmãos, e quando eu olhava para aquela pessoa, eu dizia, meu Deus, tem misericórdia. Eu sentia pena. E um dia eu ia passando na rua, de um lado da rua, na calçada, ele ia do outro lado. Eu fui passando e o texto veio. Até quando sentirás pena dele, tendo eu o rejeitado? Meus irmãos, naquele dia eu fiquei com medo. E naquele dia, eu deixei de ficar do lado daquele homem e fiquei do lado de Deus. Porque esse é o grande problema. A gente deixa de ficar do lado de Deus para ficar do lado do homem. Deus é justo. A ira do Cordeiro. Esta mensagem, irmãos, precisa produzir em nós temor, mas precisa produzir em nós entendimento. Eu preciso entender que é assim que vai chegar o dia da ira do Cordeiro. Entender. Compreender. Isso vai acontecer. Tem que gerar temor, medo. Tem que gerar entendimento, compreensão. Mas esta mensagem, irmãos, precisa nos esclarecer. Veja só, irmãos. Quando o texto fala deste dia, das estrelas caindo do céu, modo-se desintegração, e que os céus vai se enrolar como um pergaminho, e tudo isso vai acontecer. Sabe que dia é este, irmãos? O dia da volta de Cristo. É o dia em que Jesus vai voltar. E estes que estão aqui no dia do juízo não são os selados por Deus, não são.
E a gente precisa agora ter o esclarecimento. Isso aqui é o dia da volta de Cristo. Quero lhes afirmar uma coisa, que no dia do juízo, aqueles que verdadeiramente são do Senhor, que viveram para Deus, que obedeceram a Deus, que se entregaram a Deus, que vivem totalmente para Deus e absolutamente para Deus, eles não comparecerão neste tribunal. Este tribunal é para condenados, é para malditos. Eu tenho que ter esse esclarecimento, porque a graça aqui já passou, mas os que foram alcançados pela graça, aqueles que entenderam a graça, que não tornaram a graça de Deus em libertinagem, mas que entenderam que pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aqueles que entenderam a graça e que pela graça vivem uma vida de santidade, e pela graça amam ao Senhor, e pela graça se rendem a Deus e vivem para Deus, estes não estarão neste dia do juízo, porque já estarão no gozo eterno, já estarão com Deus. Isso aqui, irmãos, é para quem não quis. Essa turma toda que vai estar lá, é porque Deus faz questão de chamá-los para prestar conta. Temor, entendimento e graça. Nós precisamos de graça, irmãos. Escute isso. Eu e você somos irremediavelmente pecadores. Não tem jeito para nós. Somos inclinados ao mal, nós somos orgulhosos, jactanciosos, presunçosos. Nós somos maus. Nós somos terríveis. Nossa mente é perigosa. Irmãos, só tem um jeito para nós, é a graça. A graça que advém do Cordeiro. Eu tenho que olhar para o Cordeiro e querer o Cordeiro agora, no tempo da graça. Sim, Senhor, eu por mim mesmo não posso chegar lá. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava se reportando à sombra do tabernáculo, porque no tabernáculo tinha 3 passagens. A primeira passagem a primeira porta chamava-se caminho, a segunda porta verdade e a terceira vida. Então, para alguém chegar lá no Santo dos Santos, para alguém conseguir chegar lá na Arca da Aliança, precisava passar por essas 3 portas, caminho, verdade e vida. E quando ele passava pelas 3 portas, aí ele estaria na presença de Deus, Deus se manifestando. E Jesus disse, para que alguém esteja na presença de Deus, precisa passar por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem que ser por Ele, só através dEle. Então eu tenho que entender graça. Então cada dia que eu entendo graça, eu me aproximo de Deus, eu me agarro a Deus. Eu sei que pela graça sou perdoado, pela graça sou reconciliado, pela graça que me mantém em pé, é pela graça. Irmãos, vamos tirar o orgulho do nosso coração, para que a gente não tenha que enfrentar o dia do juízo. O bode gaiato disse que o primeiro princípio, eu sei que todo mundo vê o bode gaiato. O primeiro princípio para alguém ser feliz é deixar de ser besta. Quer ser feliz, irmão? Deixe de ser besta. Em outras palavras, deixe de ser orgulhoso. Deixe de achar que você vai chegar no céu pelos seus méritos, pela sua inteligência, sua capacidade. Deixe de ser besta. Chega de Jesus. Não quero mais ser besta. Eu entendo tua graça. Eu quero viver pela graça, Senhor. Irmãos, se nós entendemos o que é graça,
a gente vai viver feliz, a gente vai viver seguro, e a gente vai olhar e pensar no dia do juízo: eu não estarei lá, eu estarei com meu amado, eu estarei na sala do banquete, eu estarei no gozo eterno, eu estarei vivendo a eternidade com meu Deus, porque eu entendi que eu não podia fazer nada por mim mesmo, não foi? Eu olhei para a cruz, entendi o sacrifício de Jesus, é lá que eu sou perdoado, é lá que eu sou reconciliado, foi lá que eu fui justificado, lá eu fui adotado, foram as misericórdias de Deus lá na cruz, eu aceito a cruz, eu aceito o sacrifício de Jesus, é por isso é graça. Eu quero viver para Ele, reconheço minhas debilidades, minhas doenças, minhas fraquezas, reconheço tudo isso, mas em Jesus eu tenho perdão, em Jesus eu tenho vida, em Jesus eu posso viver uma vida diferente, e viver na esperança e na expectativa, que um dia os céus se abrirão, e Jesus vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. Nesta noite nós precisamos sair daqui com temor, entendimento e graça no coração, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos. Feche seus olhos. Nós cantamos hoje, adoramos o Cordeiro. Eu queria repetir esse cântico com a igreja. Adoramos o Cordeiro. Eu quero o Cordeiro agora. Eu não quero o Cordeiro no dia do juízo, no dia da ira. Eu quero o Cordeiro hoje, agora. Agora. Quantos irmãos se preparam? Eu quero perguntar para toda a igreja, todos os irmãos: você quer o Cordeiro agora ou só no dia do juízo? Então levanta a sua mão e diga para Ele. Diga para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cordeiro que deu a sua vida. Que esta mensagem gera temor, irmãos, entendimento. Mas essa mensagem nos esclarece de que só pela graça, só pela graça. Então levante a sua mão onde você está e diga: Senhor, eu me rendo, eu me entrego totalmente a Ti. Quero viver todos os dias da minha vida para Ti, Senhor. Irmão, nós estamos tão preocupados com a opinião pública, tão preocupados com tanta besteira, com tanta coisa, que deixamos o Cordeiro de lado, meu irmão. Se agarre, faça como Jacó. Quando aquele homem apareceu no val de Jaboque, diz a palavra que Jacó se agarrou com o homem e disse: não te largarei enquanto não me abençoares. Jacó, irmãos, era filho da promessa, mas ainda não tinha graça na alma, no coração. Jacó já desfrutava da graça comum, mas ainda não desfrutava da graça eficaz. Ele se agarra com o homem e diz: não te largarei. Seja você como Jacó hoje à noite. Diga: Jesus, eu não quero te largar mais nunca. Eu quero viver na Tua presença, na Tua bênção. Cantemos juntos esta canção, adorando o Cordeiro. E quando chegarmos lá na eternidade, a Bíblia diz que todos hão de se ajoelhar e se prostrar diante do Cordeiro. Não os do juízo, mas os que foram salvos vão se prostrar e vão dizer: digno é o Cordeiro. Eu quero que você se ajunte neste dia, que eu e você estejamos lá diante dele, não com medo dele, não fugindo dele, mas olhando para ele e dizendo: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que me salvou, digno é o Cordeiro que me resgatou, digno é o Cordeiro que me alcançou. Que nesse dia nós estejamos lá no céu para dizer: digno é o Cordeiro.